Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para mais uma edição deste programa. Este programa é de responsabilidade da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. E hoje está comigo aqui o nosso querido professor Soares, que está conosco para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Os Benefícios da Justificação. O textuário que se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo 8, afirma: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a verdade prática declara: a justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. Muito bem, nosso programa está apenas começando. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para começarmos o estudo da nossa lição. Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos agora na quarta lição, onde nós vamos debater um tema realmente interessante, extremamente relevante, importante. Na verdade, dando sequência ao tema anterior, que tratava sobre a questão da justificação. Agora, nós vamos tratar sobre alguns benefícios que a justificação nos proporciona de uma forma bastante clara nas páginas, tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. Nós observamos, é importante que o caro telespectador que assiste esse programa, que tanto te edifica, te informa e traz assuntos extremamente relevantes para a vida cristã, e em relação a esse tema, justificação, nós tratamos na lição anterior, lição número 3, a justificação somente pela fé em Cristo Jesus. Hoje nós vamos ver os benefícios, mas é importante sempre termos em mente o significado, do termo, o conceito, a definição do que vem a ser justificação. Na verdade, esse termo é um termo que provém de uma ciência jurídica, uma forense, que coloca, de uma certa forma, nós observamos justificar, o termo forense, que significa absolver, declarar o justo, pronunciar uma sentença de aceitação, o réu que está perante Deus, o justo juiz, o supremo juiz, mas ao invés de receber a sentença condenatória, ele é recebido a sentença de absolvição. Então, justificação é declarar justo uma pessoa que não tinha condições de cumprir a sua pena propriamente dita. Então, nós observamos na lição anterior que foi lançada algumas ilustrações, como, por exemplo, Abraão foi justificado perante Deus, não pelo fato de Abraão guardar os ritos da lei, mas pelo fato de Abraão realmente crer em Deus, Criador dos céus e da terra. Também o exemplo de Davi, também um exemplo marcante sobre a questão de serem justificados perante Deus, ou seja, a justiça divina na vida do cristão, na vida da criatura de uma forma geral. Até porque que, pelos nossos próprios méritos, nossas próprias obras, nós não seremos justificados perante Deus. Tudo isso foi tratado na lição anterior. Na lição de agora, que nós vamos destacar, essa questão dos privilégios da absolvição, de sermos declarados justos perante Deus, nós vamos observar claramente que nós fomos galardoados uma série de bênçãos de Deus, maravilhosas bênçãos, maravilhosos benefícios da parte do nosso Deus. E aqui o comentador da lição, logo na introdução, ele coloca dizendo que os 4 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos, ele destaca quanto à questão da origem e quanto à questão da fundamentação dessa justificação. Mas também faltava, na verdade, ele apontar, e vai apontar no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, os benefícios, as bênçãos da parte do nosso Deus, que vai nos proporcionar
realmente coisas maravilhosas da parte do nosso Deus. Então, nós observamos claramente que Paulo vai além, ele mostra que tudo isso só foi possível porque Deus nos fez participando dessa maior bênção. Os maiores benefícios de sermos justificados, de sermos declarados justos perante Deus. Então, nós observamos isso tanto na primeira lição, como nessa lição que nós vamos aqui adentrar, destacando os principais benefícios que a justificação em Cristo Jesus nos proporciona. Realmente são bênçãos inefáveis, são bênçãos realmente maravilhosas, e nós, cristãos, que reconhecemos o estado de Jesus, o resultado de Jesus, o estado expiatório de Jesus na cruz do Calvário, nos trouxe N benefícios para a nossa vida cristã de uma forma bastante clara nas páginas do Novo Testamento. No apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele vai mostrar claramente esses benefícios que nós vamos aqui debater nesse programa, tratando sobre os benefícios da justificação. Não é verdade, pastor Fábio? É isso aí, professor Soares. E a primeira pergunta que surge, bom, agora a gente sabe que somos justificados pela fé, e daí? Quais são as consequências e os benefícios? Bom, o primeiro benefício, a primeira consequência benéfica, a primeira bênção da justificação, podemos ver aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É bom a gente saber, conforme coloca aqui Romanos capítulo 5, versículo 10, que quando a gente estava sem Cristo, antes de se converter ao Senhor, nós éramos considerados inimigos de Deus. Então diz a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós antes éramos inimigos de Deus, mas por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por meio da sua morte, a gente saiu da condição de inimigo e agora nós somos não somente amigos de Deus, mas muito mais do que isso, conforme a gente vai estudar lá no capítulo 8 de Romanos. Agora nós somos declarados filhos de Deus por adoção. Então veja que essa condição de não mais ser inimigo de Deus nos traz muita paz, nos traz muita tranquilidade. O efeito imediato desta justificação é a paz com Deus, e o apóstolo Paulo aqui no capítulo 5, versículo 11, em outras palavras, ele está dizendo: ora, já que fomos justificados por meio da fé, desfrutemos, pois, dessa paz com Deus. O homem, após se converter a Cristo, ele não está mais devendo nada perante a lei de Deus, ele não está mais sujeito a receber a penalidade da lei, porque Cristo o libertou. Então ele anda em paz com Deus, ele não está devendo a justiça de Deus, porque Cristo, que é o justo e justificador daqueles que creem nele, ele nos justificou, ele nos declarou justos. E aí é semelhante uma situação de uma pessoa, por exemplo, que transgrediu a lei dos homens, e o transgressor da lei, ele não vive tranquilo. Um fugitivo da lei, alguém que cometeu algum crime e está fugindo da lei, está se escondendo da lei, esse fugitivo da lei, ele não tem paz. Ele não tem paz, ele não tem tranquilidade, ele vive com medo de a qualquer momento a justiça, as autoridades, a lei, pegá-lo e enquadrá-lo e ele sofrer as penalidades da lei. Então ele vive errante pelos caminhos, ele vive se escondendo, fugindo da lei, porque ele é um fugitivo da lei, e isso não é uma vida de paz. Porém, quando de alguma forma ele cumpre a lei, ou alguém cumpre a lei por ele, como a partir do momento que a lei diz, a justiça diz que ele não deve mais nada à justiça, aí agora ele vive tranquilo, ele anda tranquilamente, ele anda em paz, ele não tem medo de blitz, ele não tem medo de autoridade, ele não tem medo mais da justiça nem da lei, porque vive em paz. Então nós, do ponto de vista, nós seres humanos,
estávamos na condição de inimigos de Deus, sujeitos às penalidades da lei, estávamos numa situação terrível, mas Cristo morreu por nós, Cristo pagou a nossa pena, Ele morreu em nosso lugar, e agora nós temos paz com Deus, nós temos acesso, Soares, à comunhão com Deus, e não vivemos mais com medo desse enquadramento, fugindo da espada da lei, mas agora Cristo nos proporcionou esta paz. É verdade, a paz em Cristo Jesus é uma verdadeira paz. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Busque esse príncipe da paz para que você possa cada vez mais estar em harmonia, assim como destacou muito bem o pastor Fábio. É interessante que é uma grande bênção, é um grande benefício da parte do nosso Deus, a bênção da graça justificadora, né? Então é um grande benefício, é uma grande benevolência da parte do nosso Deus. A paz, a verdadeira paz. Muitas pessoas buscam aí literatura de autoajuda para buscar uma paz interior, mas na verdade nós só encontramos essa paz verdadeiramente em Cristo Jesus, o príncipe da paz. Então nós observando, pastor Fábio, claramente que esse ponto realmente nos conclama a buscarmos essa paz. Por quê? Porque essa paz só provém de Deus e significa uma reconciliação. Então Deus nos proporcionou esse grande privilégio da justificação, nos reconciliando com Deus. Professor Soares, e lembro agora uma palavra de Jesus que ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então, a paz que Cristo concede aos nossos corações é uma paz diferente, é um diferencial, é uma paz que não significa somente ausência de guerra, mas uma tranquilidade interior tão grande que, apesar de algumas tribulações, de algumas lutas, de alguns problemas momentâneos, mesmo assim a gente consegue sentir a paz de Deus mesmo nas tempestades, e justifica muito bem a nossa saudação, a paz do Senhor. Perfeitamente, né? Essa saudação é salutar, que é propagada pelos assembleianos, né, de uma forma geral. Jesus também, quando se encontrava com seus alunos, com seus discípulos, ele realmente: a paz seja convosco, ou seja, a paz do Senhor. Então, a paz do Senhor para você, que a paz de Deus possa inundar a sua vida de uma forma maravilhosa, contundente e clara. Eu fiquei observando hoje alguns noticiários na televisão, as pessoas nesse turbilhão aí de confusões políticas, né? Mas eu vi um depoimento aí de um presidente de uma Câmara Municipal aqui de Mossoró, destacando a questão de um momento de buscar a paz em Deus. Interessante, né? As autoridades estão destacando essa questão de, realmente, em meio aos turbilhões, como o pastor Fábio destacou aqui, buscar a paz verdadeira em Cristo Jesus. Então, realmente, em Cristo Jesus, você vai encontrar essa paz. Amém. Então vamos fazer um breve intervalo neste momento e já já retornaremos para continuar o nosso debate. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, o caro telespectador, nós estamos estudando a maravilhosa graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na carta aos Romanos, uma carta maravilhosa. Lembro-me de uma frase de John Stott,
que na verdade a carta de Paulo aos Romanos é um manifesto cristão, é verdade? Esse grande manifesto cristão propagado, inspirado pelo próprio Deus, aí o apóstolo Paulo dando essa contribuição da forma maravilhosa nessa epístola, onde nós estamos estudando com 16 capítulos, nos legando preciosas verdades da parte do nosso Deus. Nós dando continuidade aqui no bloco que nós discutimos anteriormente, falando agora dando sequência, o tópico 1.2 da nossa lição destaca a questão da bênção de esperar em Deus. Como é importante realmente esperarmos em Deus. Quando a gente espera em Deus, alcançamos realmente êxito. Muitas vezes a gente espera por uma pessoa, espera por um determinado objetivo ser atingido, mas muitas vezes somos decepcionados. Mas quando um cristão, quando uma pessoa realmente deposita a sua esperança em Deus, pode ter certeza absoluta que Deus, no momento certo, de acordo com sua vontade soberana, Ele vai se manifestar. Então nós observamos aqui, antes de falar da bênção de esperar em Deus, Paulo fala como se deu esse acesso, pelo qual também temos entrada no conhecimento de Deus, na fé propriamente dita e na graça que Deus nos proporciona. Então nós observamos que o segundo benefício ou bênção da parte do nosso Deus, concernendo a questão da justificação, é a esperança da glória de Deus. Paulo destaca isso no capítulo 5, versículo 2. Então os justificados gloriam-se, ou seja, se rejubilam na presença de Deus, se exultam, se alegram na manifestação dessa bendita glória. Tito destaca isso no capítulo 2, versículo 13. E haverão quando Cristo se manifestar. O evangelista Marcos, no capítulo 13, versículo 26, destaca também esse episódio de uma forma bastante clara. Os benefícios da justificação é a esperança da glória de Deus. Nós destacamos o seguinte quando essa questão da glória, da esperança da glória com Deus. Esperar em Deus, a esperança em Deus, uma esperança realmente da graça. Uma esperança da glória de Deus é uma esperança realmente da palavra. Uma esperança da glória de Deus é uma esperança da paciência, do conforto, pautado, alicerçado nas Sagradas Escrituras. A esperança da glória de Deus, nós podemos destacar que também é uma esperança do Evangelho, da boa notícia de Cristo Jesus, boa notícia de paz, boa notícia de esperança, boa notícia de fé, boa notícia realmente de coisas insondáveis da parte do nosso Deus que nos proporcionam consonante a questão da justificação, que é um grande benefício que Deus nos proporciona. Então nós observamos claramente que esse benefício da justificação, nesse segundo ponto aqui, nos proporciona a esperança da glória da parte do nosso Deus. Então nós observamos que ela é descrita como sendo boa, como viva, certa e firme, alegre, abençoada. Então essa justificação, esse benefício da justificação, da esperança da glória divina, nos proporciona isso, não é verdade, pastor Fábio? É verdade, professor Soares, meu querido telespectador, são muitas bênçãos decorrentes da nossa justificação pela fé em Jesus Cristo. É paz com Deus, é esperança, é acesso a este relacionamento íntimo com o Senhor, a esta graça que Ele nos proporciona, e esta graça que Ele nos proporciona também nos ajuda a enfrentarmos as tribulações. O apóstolo Paulo, ele estava em tribulação por causa de um espinho na carne, e ele orou algumas vezes ao Senhor pedindo para ser curado, e Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então o tópico 1.3 da nossa lição fala as bênçãos de sofrer por Jesus. Essa questão do sofrimento no mundo atual, onde o hedonismo tem imperado, muita gente tem procurado o prazer imediato, inconsequente, só quer saber desse prazer momentâneo, dos prazeres momentâneos da vida, e ninguém quer sofrimento, ninguém quer saber de sofrimento, mas a palavra de Deus diz que o cristão que foi justificado pela fé
em Jesus Cristo recebe uma graça especial da parte de Deus para suportar as tribulações, para passar pelas tribulações, para poder ser vitorioso. Luta todo mundo passa, problemas todo mundo tem. Quem não passa por problemas? Quem não passa por tribulações? Todo mundo. Tribulação significa pressão, dificuldade, sofrimento. E aqui diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos, versículos 3 e 4, as seguintes palavras: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, as tribulações que surgem nas nossas vidas, elas não são para nos matar, elas não servem para nos destruir, mas Deus é aquele que transforma maldição em bênção, Ele transforma luta em vitória, e Ele nos ajuda, e de modo que a gente encara o sofrimento, o cristão encara a tribulação com resignação, porque Deus dá graça a ele. Deus nos capacita a suportarmos a tribulação, a suportarmos o sofrimento. E o apóstolo Tiago, ele escrevendo a sua epístola, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 2, ele disse assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, as lutas que surgem no nosso dia a dia, as provações que acontecem, elas servem para aperfeiçoar a nossa fé, elas servem para aperfeiçoar o nosso caráter. Professor Soares, nós temos visto no nosso país muita gente falar em crise, principalmente a crise econômica e a crise política, e muitas pessoas, muitos especialistas, muitas vezes falam: olha, nas crises surgem as oportunidades. Então o cristão, ele enfrenta as crises, enfrenta as tribulações, tirando lições dela, amadurecendo na fé. Por isso que Paulo disse aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então tem desdobramentos dessas tribulações, trazendo bons frutos, coisas boas para a nossa vida, não é isso? Realmente o texto é bastante contundente a esse aspecto, concernendo a questão do regozijo, no se alegrar em meio às tribulações. Parece meio paradoxal, mas na verdade não é. Ensinamento bíblico, nós cremos realmente nessas orientações, nessas recomendações, pastor Fábio, do apóstolo Paulo. Através desse texto, não existe um texto mais contundente, mais claro, a respeito da questão de se alegrar, de se rejubilar em meio aos turbilhões da vida, porque os mesmos vão nos proporcionar experiência e, consequentemente, a esperança de dias melhores, de novos horizontes em Cristo Jesus. Nós, sem a graça de Deus, professor Soares, nós temos, nossa vontade é que no momento da tribulação, a gente haja sem pensar, e fique criticando um ou outro, colocando culpa em um ou em outro, que se vingar, descontar na mesma moeda e entrar num ativismo que não vai agradar a Deus. Mas Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já nos preparou para uma jornada de lutas, de tribulações. A gente vê na Bíblia Sagrada sempre Jesus nos preparando para essas lutas, para essas tribulações, inclusive até tribulação na área da perseguição. Eu fico muito preocupado quando muitos cristãos e até algumas igrejas são tão benquistas no mundo, são tão agradáveis ao mundo, são tão açucaradas, tão saborosas ao mundo, mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós.
regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, professor Soares, a gente vê aqui que essa justificação pela fé em Cristo, ela nos proporciona essa capacidade de viver de uma forma feliz, alegre, mesmo diante do sofrimento. E eu queria que você explicasse, mostrasse aqui para os nossos telespectadores, final aqui do tópico 1.3, né, sobre essa questão da teologia da prosperidade, do triunfalismo, em que pessoas não querem que o crente passe por lutas, por provações, e acha que isso é falta de fé e tal. É um equívoco realmente inconsequente, né? Quem propaga essa teologia da prosperidade não tem amparo bíblico, até porque Jesus sofreu, o texto que você citou muito bem, e nós, como seguidores de Cristo Jesus, também vamos padecer perseguições, né? Mas em Cristo Jesus nós teremos a vitória em nome do Senhor. Na verdade, nós observamos claramente que essa teologia da prosperidade realmente, ela tenta, você usou um termo muito interessante aí, me chamou a atenção, açucarado, né? Essa expressão realmente é interessante e é o que propaga a teologia da prosperidade. Realmente é um evangelho açucarado. Muito antropocêntrico, tendo o homem no centro de tudo, é muita bênção para você, é muita bênção para você, não sofra, não passe por isso, saia disso e não sei o que mais lá. Então a gente tem que entender a realidade da vida, porque a pessoa cai nessa doutrina aí do triunfalismo e da prosperidade, achando que não vai ter problema nenhum, que a vida vai ser um mar de rosas, e no primeiro espinho que pisa, a pessoa se decepciona e do super crente se transforma no super incrédulo, no super decepcionado. É verdade. Então essa teologia da prosperidade são paliativos, né? São paliativos que tentam trazer um certo entretenimento que não vai dar substância ao cristão para superar os levantes da vida. É isso aí, professor Soares. Nós já chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer uma pausa bem breve e já retornaremos para continuar o nosso estudo no tópico 2 da nossa lição, as bênçãos do amor trinitário. Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Realmente um tema maravilhoso, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na carta de Paulo aos Romanos. Nós destacamos no bloco anterior sobre a questão dos benefícios, né, do regozijo nas tribulações. As perseguições virão, mas nós somos certos que a vitória é certa em Cristo Jesus. O tópico 2 da nossa lição trata sobre as bênçãos do amor trinitário. Paulo destaca isso no capítulo 5, versículo 5 ao versículo 11. O tópico 2.1, o amor que o Pai outorga, né? Nós observamos claramente aqui a visão que Paulo possuía a respeito do Senhor é muito diferente da do judaísmo dos nossos dias. O Deus que Paulo está revelando em suas epístolas é um Deus de amor. E nós observamos que o distintivo realmente que marca, que evidencia o cristianismo é o amor. Então nós observamos claramente, né, esse benefício, o benefício da justificação é o amor de Deus. O Evangelho segundo João escreve, né, João, o apóstolo, diz, né, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo
de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, né, mas tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. Então o amor desmedido de Deus, a graça inefável do nosso Deus, nos atingiu com esse amor realmente grandioso. Basta tão somente nós aceitarmos a sua bendita palavra, o seu senhorio de uma forma geral. Então, o grande benefício da justificação é o amor de Deus. O amor de Deus é mediado pelo Espírito Santo que foi outorgado de Deus a nós. Então nós observamos claramente esse ponto, destacando aqui. O amor de Deus é evidenciado por ter sido doado sem que houvesse possibilidade de ser retribuído. No versículo 6 ao versículo 8, Paulo vai destacar muito bem essa questão aí. O amor de Deus é provado em Jesus Cristo ter morrido pelos pecadores. Então, todos esses pontos nos mostram claramente que esse amor de Deus é um amor grandioso, maravilhoso, que nos atingiu através da sua graça maravilhosa. Nós destacamos também que é a parte do seu caráter. Então, o amor de Deus realmente é uma da essência, a essência, na verdade, do próprio Cristo Jesus, pastor Fábio. É isso aí, faz parte do próprio caráter de Deus. Às vezes as pessoas, quando pensam em Deus, só lembram da justiça de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, da onisciência de Deus, da onipresença de Deus. Realmente todas essas características fazem parte do ser de Deus, mas uma característica de Deus que também faz parte, é intrínseca à própria natureza de Deus, é o amor. E a Bíblia Sagrada diz, em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Deus é amor. O amor, não podemos aqui confundir Deus com o sentimento, e nem o sentimento como Deus. Quando a Bíblia diz Deus é amor, significa que o amor faz parte da própria natureza de Deus, é um dos atributos do seu caráter, da sua pessoa, e ele é a expressão máxima do amor. Nesse mesmo capítulo 4 de 1 João, no versículo 16, o apóstolo João, que é considerado o apóstolo do amor, ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus tem amor por nós. Várias religiões no mundo, elas se relacionam com os deuses delas, claro que são deuses inventados pela imaginação dos homens, mas revelam um Deus iracundo, um Deus assim muito chateado, a ponto de qualquer hora castigar as pessoas. Se as pessoas não agradar a ele, qualquer coisa, ele vai punir alguém e tal. Na verdade, o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, é o Deus que a gente serve, que enviou Jesus Cristo ao mundo, ele é um Deus de amor. Claro que ele é um Deus de justiça, não tem o pecador por inocente, mas ele também é o Deus de amor, que deu seu Filho unigênito, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, no versículo 16 de 1 João 4, diz que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Novamente, o apóstolo repete essa expressão: Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Professor Soares, é muito interessante essa questão, porque muitas pessoas no mundo têm uma visão muito deturpada do amor. Tem muitos tipos de amor aí no mundo que os homens inventam, muitos amores, mas na verdade o amor santo, verdadeiro, é o amor de Deus, é um amor mais sublime, desinteresseiro, é um amor ágape. E o amor de Deus, uma coisa importante aqui, meu querido telespectador, é que nenhum atributo de Deus, vamos dizer assim, é maior do que outro, porque senão Deus não seria Deus. Todos os atributos de Deus, tanto a justiça, por exemplo, que exige a punição do pecador, quanto o amor de Deus, que fala em dar uma oportunidade ao pecador, tudo tem um peso igual, não é? Perfeitamente, Então esse amor de Deus
é um amor descrito como sendo constrangedor. O amor de Deus nos constrange, nos mobiliza a perdoar, nos mobiliza a fazermos a obra dele de uma forma maravilhosa, né? O amor de Deus é descrito também como eterno, né? Esse amor de Deus, o amor dos homens passa, é passageiro, é efêmero, mas o amor de Deus é eterno. O amor de Deus também é descrito como grande, né? Ele atinge a todo. Eu lembro-me de uma missionária, né? Bem antigo, no início da minha fé, lá para os idos de 88, e ela dizia assim: olha só, tenta atingir o amor de Deus, abra seus braços. Então o pastor Fábio ela pedia que eu abrisse meus braços, e aí eu tentava abrir meus braços, aí tenta, Soares, atingir o amor de Deus. Quer dizer, não conseguia, de tanto grande ele era. Então o amor de Deus é descrito dessa forma, muito grande, e te atinge de uma forma maravilhosa. O amor de Deus também é descrito como infalível, inseparável, e que permanece para a eternidade. Então é tão somente que você reconheça esse amor de Deus te alcançando com a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos, pastor Fábio, que realmente esse amor de Deus nos mobiliza cada vez mais a estarmos propagando a sua palavra. E é um amor verdadeiro que foi provado. O verdadeiro amor não é aquele que apenas é dito que é de boca. Eu amo, eu tenho amor, mas é aquele que é provado na prática. E capítulo 5, versículo 8 de Romanos, Paulo disse assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele provou esse seu amor enviando Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E no tópico 2.2 da nossa lição, fala o amor que o Espírito distribui. Então, veja aqui no versículo 5, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esse amor de Deus, ele está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo distribui este amor de Deus sobre os justificados. Então nós que já conhecemos a Cristo, que fomos justificados pela fé, gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, nós também somos abençoados com este amor. O Espírito Santo passou a habitar dentro de nós e também ele nos dá a capacidade de amar. Então, o amor de Deus foi derramado em nossos corações no passado, quando cremos, quando fomos justificados, mas os seus efeitos, eles continuam vivos no presente. Deus continua nos amando. E uma coisa interessante, professor Soares, antes de você passar aqui para o tópico 2.3 da nossa lição, é que alguns atributos de Deus são exclusivos de Deus. E ele não compartilha com o homem. Por exemplo, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a soberania, a eternidade, são atributos exclusivos de Deus que só a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é onipotente, onisciente, onipresente. Nenhum anjo e nenhum homem é onipotente ou é onisciente. Agora, alguns atributos de Deus ele compartilha com o homem, como por exemplo o amor. O amor, Deus é o amor, é a expressão máxima do amor, é quem tem o amor perfeito, mas ele também nos deu a capacidade de amar. E o homem sem Deus, ele tem dificuldade, ele é muito limitado na sua capacidade de amar, porque o pecado afetou toda a humanidade. Mas quando o homem se rende a Cristo e o Espírito Santo derrama esse amor de Deus em nossos corações, aí o crente ele tem uma maior capacidade de amar. Perfeitamente. Então, nós só conseguimos amar de fato o nosso semelhante porque o Espírito Santo realmente ele nos capacita a amar de verdade, como você destacou muito bem. Então é o tópico 2.3, o amor que o Filho realiza. Então através do Filho de Deus, a pessoa bendita e eterna de Jesus, fazendo parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que faz com que possamos amar uns aos outros. Porque de nós mesmos, a natureza adâmica realmente ela está falida, mas a natureza em Cristo Jesus realmente ela nos capacita através do Espírito Santo de Deus a amar as pessoas e o nosso semelhante de uma forma geral. É isso que o tópico 2.3 nos traz de uma forma bastante incisiva. Então, o amor é originário do Pai e operacionalizando pelo Espírito Santo e é realizado pelo Filho. Cristo é a manifestação suprema do amor de Deus. Então, em Cristo Jesus,
realmente o amor de Deus, na sua essência mais sublime, foi manifestado na face da terra. Em terra de homens, de lábios impuros, mas Deus derramou a sua maravilhosa graça, o seu maravilhoso amor na sua bendita pessoa, a segunda pessoa da Trindade, que é o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Então nós observamos isso, pastor Fábio, que esse amor realmente nos constrange, né? Porque o Filho de Deus derramou e se personifica, né? Se concretiza com esse amor verdadeiro. É verdade, a pessoa de Jesus Cristo é a encarnação do amor de Deus, e se a gente quiser ter uma noção do que é o amor de Deus, é só olhar para Jesus, para o caráter de Cristo, para as ações de Cristo, olhando a biografia de Cristo nos Evangelhos, olhando e vendo a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, na Palavra de Deus, a gente vai ver, né, o quanto Cristo representa este amor. Ele é a encarnação do amor. Então Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, uma das bênçãos da justificação é este amor que é outorgado por Deus Pai. É este amor, né, que o Espírito Santo nos distribui, e é este amor que o Filho Jesus Cristo realiza. Muito bem, meu querido telespectador, chegamos ao final do terceiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco retornaremos para o quarto e último bloco da nossa lição de hoje. Fique conosco e aguarde. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 4 deste trimestre, que o tema geral é a carta de Paulo aos Romanos. E esta lição de número 4 tem como título os benefícios da justificação. Então já temos estudado o tópico 1, a bênção da graça justificadora, o tópico 2, as bênçãos do amor trinitário, e o tópico 3 da nossa lição, vamos estudar agora as bênçãos da nova criação. Esse tópico 3 da nossa lição é baseado em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21, é uma passagem das Escrituras que Paulo faz um contraste entre Adão e Cristo. Inclusive a Bíblia fala que Cristo é o segundo Adão. Existem semelhanças entre os dois no que concerne a parte humana. Adão é homem e Jesus é o Deus que se fez homem. Então, do ponto de vista humano, vamos dizer assim, Adão, ele foi criado em verdadeira justiça e santidade, não tinha pecado, como também Cristo não tinha pecado. Cristo não é descendente da semente do homem e da mulher, ele foi gerado pelo Espírito Santo ali no ventre de Maria, e Jesus também não tinha pecado assim como Adão. Enquanto Adão falhou e pecou lá no Éden, foi tentado e caiu na tentação do pecado. Por outro lado, Jesus, ele foi tentado também, mas ele não caiu no pecado, ele não errou e não pecou em momento algum. Então Paulo aqui faz um paralelo e contrasta sobre vários aspectos a questão de Adão e Cristo. Então, por exemplo, aqui no versículo 15, em Romanos capítulo 5, versículo 15, diz que pela ofensa de um só morreram muitos. Então diz, todavia, se pela ofensa de um só morreram muitos,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então ele faz esse contraste. O que é que Adão fez e qual foi a consequência que teve para a humanidade, e o que é que Jesus fez e que benefício trouxe para toda a humanidade. Então, nesse paralelo aqui, entre Adão e Cristo, vai mostrar sempre que Adão fez alguma coisa errada, e isso trouxe uma consequência negativa para a humanidade. Mas depois vem Jesus fazendo uma coisa certa, trazendo benefícios para a humanidade, benefícios estes de Cristo, que cobrem todos esses problemas de Adão. Então, pela ofensa de um só homem, Adão, morreram muitos. Pelo dom da graça de um só homem, que é Cristo, a graça foi abundante sobre muitos. No versículo 16, também tem outra comparação. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, nós vemos aqui que uma só ofensa, que é de Adão, lá no Éden, todos foram feitos condenados. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Aqui Romanos 5,12, de sorte que passou a condenação a todos os homens. Mas a graça de um só homem, que é Cristo, transcorre de muitas ofensas. Então, a solução que Deus nos deu através de Cristo, professor Soares, ela é, vamos dizer assim, diametralmente oposta, simetricamente oposta ao problema que Adão trouxe. Então ninguém pode reclamar de Adão, porque Adão trouxe o pecado para nós, o salário do pecado é a morte, mas a Bíblia traz a solução na mesma proporção, na mesma medida que a solução está em Cristo. É verdade, pastor Fábio, nós observamos claramente isso, e seguindo essa lógica desse contraste, nós observamos no versículo 17 e versículo 18, nós observamos pela ofensa de um reinou a morte sobre todos, versículo 17. E ele segue mais adiante, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E aí, quando a gente vai para o ponto de Cristo, pela justiça de um só, reinou a vida, versículo 17. Então a gente percebe claramente esse contraste. No versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para que a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então nós observamos esse contraste bastante claro aqui elencado pelo apóstolo Paulo, tratando sobre a questão do homem em Adão e também do homem em Cristo Jesus, pastor Fábio. É verdade, professor Soares. E outra coisa, meu querido telespectador, continuando esse contraste aí entre Adão e Cristo, com base em Romanos, no capítulo 5, versículos 12, versículos 12 a 21, nós vemos que pela desobediência de um só homem, todos se fizeram pecadores. Versículo 19, olha. Preste atenção, abra aí a sua Bíblia e acompanhe conosco. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Claro que essa palavra muitos aqui está no sentido de todos os homens, de toda a humanidade e cada um em particular. Então, observe que a desobediência de Adão fez com que toda a humanidade se tornasse pecadora, mas também a obediência de Jesus Cristo trouxe também a justiça para todos os homens, todos que queiram aceitar a Cristo como Salvador. Então ninguém pode culpar Adão, porque por meio de Adão veio o pecado a toda a humanidade, mas tem solução, meu amigo. Por meio de Cristo veio a vida, por meio de Cristo veio a justificação e a bênção para todos os homens. Basta apenas que eu e você, cada um de nós, aceite gratuitamente este dom de Deus. Versículo 20, outra comparação entre Adão e Cristo. Observe bem. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou
a graça. Então, pela ofensa de um só homem, que é Adão, abundou o pecado, mas pela justiça de um só homem, Cristo, superabundou a graça. Então, não há pecador que Deus não possa perdoar, não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Não importa como esteja a sua vida, meu amigo, não importa qual é a sua situação, não importa que tipo de pecado você tem cometido ou está cometendo. Saiba de uma coisa, que o sangue de Jesus Cristo purifica todo e qualquer pecado. Se em Adão todos foram feitos pecadores, mas em Cristo todos nós poderemos ser justos, justificados diante de Deus, basta apenas que a gente creia em Cristo. E professor Soares ainda tem, versículo 21, outra comparação entre Adão e Cristo, não é isso? Verdade, então nós observamos claramente isso aqui, o pecado reinou pela morte, versículo 21. E versículo 21, fazendo a comparação entre Adão e Cristo, a graça reinou pela justiça. Então nós fomos declarados justo, perante Deus, supremo juiz, pelo grande feito, majestoso de Cristo Jesus realizado na cruz de Calvário. Então, realmente são uma série de bênçãos da parte do nosso Deus, uma série de benefícios realmente maravilhosa. Você observa, meu caro telespectador, aqui na verdade prática da nossa lição, tratando sobre os benefícios da justificação, diz assim: a justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criatura. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Coríntios, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós temos realmente, nós somos declarados justos perante o supremo juiz, Deus Criador dos céus e da terra. Então é um grande privilégio que a graça, que a justificação nos proporciona os seus benefícios realmente inefáveis, pastor Fábio. É verdade, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, longe de Deus, sem paz, sem salvação, e estávamos na condição de inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz que nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ele mostrou, e ele fez isso por amor a nós. Por meio disso, podemos agora reatar a amizade com Deus, podemos se religar a Deus, podemos ter paz com Deus, reconciliar com Deus, e após esta justificação, como consequências e como benefícios, nós teremos a paz com Deus, nós teremos esperança, aumentaremos a nossa esperança, receberemos graça do Senhor para sofrer, passar pelas tribulações. O amor de Deus nos é outorgado, é distribuído aos nossos corações. Então, nós só vemos, professor Soares, através de tudo isso, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Com certeza absoluta, nós somos privilegiados pelas grandes bênçãos de Deus nos atingindo. A maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, na carta de Paulo aos Romanos, realmente nos anima cada vez mais nessa batalha, nessa carreira da fé. As mansões celestiais em nome de Jesus. Que você também, meu caro telespectador, possa realmente ser contemplado por essa graça maravilhosa da parte do nosso Deus, aceitando-o como o seu único e suficiente Salvador, para que você possa realmente receber esses grandes benefícios, bênçãos da parte do nosso Deus. É verdade. Muito bem, nosso programa já está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. E o debate continua domingo na Escola Bíblica Dominical, lá na sua classe, na sua congregação. Participe da Escola Dominical, estude a lição, vá à igreja com a sua família estudar a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser. Professor Soares, muito obrigado e a paz do Senhor. Amém.